Vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos, no capítulo 42, a partir do versículo 1. A palavra de Deus em Salmos. Convido a igreja a se colocar de pé mais uma vez para ler a palavra de Deus. Ela diz assim, Salmos 42, versículo 1 em diante. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, é o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. E a minha oração ao Deus que me dá a vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Podem sentar. Queridos, esse Salmo 42, ele foi escrito pelos descendentes de Corá. Eles faziam parte de um coral de levitas criado por Davi, pelo rei Davi, para estarem ali no templo, adorando ao Senhor. E eles escreveram cerca de 10 salmos. E nesse salmo ele inicia falando ele faz uma comparação da corça sedenta pelas águas com aquele que está sedento por Deus. Aquele que está como que não em um deserto, como que de alguma forma sentindo uma sede muito intensa. E ele faz essa comparação. E muitas vezes ali ele demonstra o seu sentimento e fala da sua profunda tristeza, em que ele está abatido, em um sentimento de uma profunda solidão. E o que foi dito hoje no testemunho aqui do presbítero Nini é exatamente isso, que nós sentimos por vezes essa tristeza profunda e não sabemos de onde vem esse abatimento, e que a nossa alma fica completamente triste, inundada por uma solidão, por um sentimento de tristeza. E aqui o salmista ele diz que em lágrimas ele ouve as vozes daqueles que dizem, onde está o seu Deus? E talvez alguém aqui já falou também, alguém aqui já se perguntou, onde é que está Deus? Que não ouve o meu clamor, que não ouve o meu grito, que não está atento ao meu sofrimento e que não percebe o que eu estou passando. Mas saiba, querido, Deus, Ele se preocupa contigo. Ele está presente bem perto de ti. E Ele está de braços abertos, Ele está com seus ouvidos atentos para ouvir o teu clamor. Mas por vezes, parece que você se sente só, mesmo em meio a uma multidão. É uma solidão tão terrível que ela vem de uma forma avassaladora, entristecendo o coração e a alma das pessoas. O salmista, por exemplo, ele lembra que havia um tempo em que ele ia juntamente com os seus irmãos ali em alegria, em cortejo até a casa de Deus. Ele conduzia as pessoas ali, entoando cânticos de louvores e de ação de graças a Deus. Talvez faz um tempo em que você não sente a presença de Deus. Talvez você até, como salmista, possa lembrar de um momento em que você se alegrava na presença do Senhor. E ele lembrava exatamente isso. Ele lembrava disso e sentia tristeza
e essa tristeza, essa solidão, de alguma forma, invade o coração de muitas pessoas. E neste mundo há muitas pessoas que estão diante de uma multidão, mas se sentem só. E aqui então nós vemos que o salmista, ele começa a clamar a Deus, ele começa a demonstrar essa tristeza profunda, e ele diz que a sua alma está profundamente triste. Ele pergunta: por que está tão triste, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele começa a questionar tudo aquilo que ele está vivendo, e talvez esse sentimento de tristeza e de absurdo existencial invade também a vida de tantas pessoas. Talvez já invadiu também as vidas dos que estão aqui presentes, daqueles que estão nos ouvindo e assistindo. Talvez em algum momento você tenha sentido isso de uma forma tão grande que não tenha como explicar, mas saiba que há um Deus em quem nós podemos colocar a nossa esperança. Há um Deus que está de braços abertos, há um Deus que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. E como foi dito, este Setembro Amarelo, ele foi criado, uma data ali em 2003, a Organização Mundial de Saúde, ela cria então esse dia especial, dia 10 de setembro, para que a gente possa lembrar do combate à prevenção ao suicídio. E depois que ocorreu essa situação com esse jovem nos Estados Unidos, que tirou a sua vida, ele fica marcado como um mês para que seja lembrado, para que a gente possa refletir sobre isso. No Brasil também, em 2015, nós temos a campanha então do Setembro Amarelo, para que a gente possa refletir, que a gente possa pensar e dedicar este mês à prevenção do suicídio. E não somente neste mês, mas que neste tempo a gente consiga pensar e refletir para que outras pessoas não cometam esse mesmo ato. A nossa convenção da Igreja Batista Independente, ela tomou também isso como iniciativa, e é algo que está no nosso calendário, que nós temos também como um dia especial a ser lembrado, um mês especial a ser lembrado, e é um assunto que precisa ser falado. Há um mito que se diz que não se deve falar sobre suicídio, porque isso pode gerar um gatilho e que as pessoas, ao ouvirem, vão querer praticar, e isso é uma mentira. Na verdade, deve ser tratado, deve ser conversado, porque quando você conversa, quando você abre o teu coração, talvez aquela dor possa ser aliviada e você possa também ser tratado disso. Em algum momento alguém pode se chegar a você e pedir um conselho, querer ouvir um pouco mais sobre Deus e da esperança que Deus pode dar. E nós temos essa palavra de esperança, nós temos as palavras de vida eterna que foram dadas pelo nosso Senhor. E aí nós precisamos entender que, além de muitas vezes dar uma ajuda espiritual, uma ajuda também que pode ser dada, uma ajuda também especializada. Quero que coloque aquela imagem ali do Centro de Valorização da Vida, que tem ali o número do telefone e também ali toda a informação que é necessária para quem está precisando, às vezes, conversar com alguém, não tem coragem de falar com a família, e que a gente pode encaminhar para as pessoas também. A gente pode falar também que há um local em que há pessoas preparadas para cuidar desse assunto, e há um sigilo, eles atendem 24 horas, tem profissionais ali que são treinados, e eles vão encaminhar para um atendimento mais especializado em total sigilo. E é importante que a gente saiba que, por vezes, o grito de alguém que está chamando a atenção, ele está chamando a atenção, por vezes, como a última chamada, antes que cometa o suicídio. A palavra de Deus, ela nos traz algo muito forte nesse salmo, que é exatamente a angústia do salmista, quando ele clama e ele fala: por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que tu estás tão abatida? E por vezes ele começa a questionar até mesmo toda a situação que ele está vivendo, e ele ouve as pessoas falando: onde está o seu Deus? E ele entra de repente numa profunda solidão ali, e um clamor, e depois ele reconhece que há um Deus, mas que muitas pessoas não conhecem. E às vezes até mesmo cristãos, a gente pensa que isso não pode atingir pessoas no nosso meio, que essas coisas não podem acontecer conosco, mas há relatos de pastores, de servos do Senhor, que mesmo conhecendo a Deus, cometeram esse ato de desespero, talvez por não suportarem aquilo que estavam vivendo. Há um filósofo francês chamado Albert Camus,
que ele fala que o suicídio é a confissão de que a existência não vale a pena. A pessoa ela chega num absurdo tão grande existencial, numa dor intensa na alma, num desespero tão grande que ele procura uma solução. E por vezes essa solução que aparenta ser um alívio da dor, na verdade, é uma condenação eterna, que não tem solução alguma. É um equívoco pensar dessa maneira. Mas por vezes as pessoas tentam em desespero buscar de alguma forma algo que alivie essa dor. E há dados que são alarmantes, que chamam a nossa atenção, da Organização Mundial de Saúde. Na sua última pesquisa, eles falam que são registrados por ano mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. E além dos casos que não são notificados, que não são anotados, isso passaria certamente ali de 1 milhão de casos por ano. É muita coisa, é muita gente, é muito sofrimento, é muita tristeza, são muitas pessoas em desespero absoluto. E esses dados também falam que no Brasil estima-se que cerca de 14 mil casos de pessoas que cometem suicídios no nosso país. Isso equivale a 38 pessoas aproximadamente por dia. Então, neste dia, nós estamos diante de um quadro de 38 pessoas em média que cometeram suicídio no nosso país. E muitos deles não são notificados. E ainda nós temos que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. E aí temos pessoas que a cada 3 ou 4 segundos atentam contra a sua própria vida. E há um outro mito que é dito que aquele que comete o suicídio, ele faz isso por um ato egoísta, por uma decisão pessoal, mas que na verdade essa decisão ela não é de forma racional, não é uma decisão que é tomada de fato ali com uma consciência, porque tem um outro dado que nos chama a atenção, que cerca de 96,8% dos casos das pessoas que cometem suicídio, que atentam contra a sua própria vida, eles estão passando por uma patologia mental, algum tipo de transtorno mental que os afeta ou temporariamente, ou por uma circunstância que eles passaram e acabam tomando esse ato de desespero, tirando sua própria vida. Então não é alguém que faz isso de forma consciente, não é uma escolha consciente. É alguém que está num desespero absoluto e acaba atentando contra a sua própria vida. E aqui nós temos, por exemplo, algumas questões que podem desencadear isso, como depressão, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, algumas questões que podem amplificar esses fatores de risco para o suicídio, como maus tratos, o abuso físico, abuso sexual e muitas outras questões, como, por exemplo, o uso de álcool e de outras drogas, que tiram completamente ali a percepção da realidade. A palavra de Deus que lemos em Salmos 42, ela fala que um abismo chama outro abismo, um mal ele chama outro mal, e de repente aquela tristeza ali vai chamar um desespero, e aquele desespero chama a morte. E talvez alguém que está nessa condição pergunta: onde está Deus? Onde é que está Deus nesse momento? Que não vê a minha tristeza, não vê aquilo que eu estou passando, não sente a minha dor. Mas é um equívoco pensar desta maneira, porque Deus está bem perto de nós. E Ele ouve o nosso sofrimento, Ele ouve a nossa dor, Ele sente aquilo que estamos passando, mas por vezes nós passamos por dificuldades, e o Senhor nos disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós passaremos por aflições para o nosso crescimento, para que a gente possa, como disse Tiago, nos tornar maduros e íntegros. Muitas vezes nós vamos passar por situações difíceis que nós não vamos compreender, vamos passar aqui, como foi feito aqui nessa encenação, por águas turbulentas, por situações que nos façam de alguma forma sentir um calor intenso, como se estivéssemos num deserto, mas Deus estará conosco, amém? Mesmo diante das dificuldades, o Senhor está conosco, o Senhor está cuidando de nós. A palavra do Senhor nos fala, em Isaías 43, no versículo 2, a promessa que Ele fez de estar conosco diante das situações mais difíceis. Isaías disse o seguinte: quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão.
quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Em outras versões fala, a chama não arderá em ti. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles precisaram passar pela fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, porque eles se recusaram a se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor. Eles foram levados à fornalha e eles disseram ao rei: ó rei, se o Senhor quiser, Ele vai nos livrar da fornalha de fogo ardente. Mas eles precisaram passar. Mas ali dentro da fornalha o Senhor estava com eles. O Senhor estava com eles, e tanto é que quando eles são avistados ali por Nabucodonosor, ele fala, mas não eram 3 pessoas que nós lançamos ali naquela fornalha? Mas eu vejo uma quarta pessoa, ele parece como o filho dos deuses. Era o Senhor que estava ali com eles, guardando mesmo na fornalha de fogo ardente. Talvez você esteja passando por uma situação que pareça que está sendo de fato sufocante, que você esteja sendo inundado por uma turbulência tão grande, mas o Senhor está contigo. Ele fez essa promessa que estaria conosco. Ele estaria conosco mesmo diante de todas as provações, diante de todas as lutas, dificuldades, o Senhor estaria conosco. Ele não nos deixaria só. Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Acontece que, por vezes, essa dor, esse desespero, parece que calam a voz do Senhor, e que a gente não consegue ouvir. Mas Ele fala que Ele está à porta do nosso coração, e Ele bate. E se abrimos a porta e deixamos o Senhor entrar, Ele vai fazer morada em nossos corações, Ele vai cear conosco, e nós cearemos com Ele. Mas para buscar o Senhor é preciso ter sede. Assim como o salmista disse, como a corça ela anseia pelas águas, nós também precisamos ter sede de Deus. Precisamos desejar estar na presença de Deus, de buscar a presença de Deus. O salmista Davi escreveu no Salmo 145, no versículo 18, na parte A ele disse o seguinte: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam com sinceridade. O Senhor ele está perto de nós, basta que a gente busque o Senhor, basta que a gente se aproxime dEle para que Ele se aproxime de nós. Ele está perto da gente. Só que muitas vezes as pessoas que estão passando por essa situação de tristeza, de profunda solidão, não percebem. E por isso nós temos, como cristãos, como servo do Senhor, uma missão muito grande, de levar o amor de Deus, de levar a esperança do Senhor para essas pessoas. Nós precisamos ter esse sentimento de que Deus pode nos usar para falar do amor dEle para as pessoas, da palavra do Senhor que nos diz que Ele estaria conosco, e para dizer para que aquela pessoa pode colocar sua esperança em Deus. Eu conversei com um jovem esses dias, e ele abriu seu coração para mim. Ele falou que ele já tinha pensado até mesmo em tirar sua própria vida, de que ele estava numa situação de tristeza muito grande, porque ele se sentia de alguma forma sofrendo ali preconceito, discriminação. E eu falei para ele, eu disse, olha, tu crê em Deus? Você acredita que Deus existe? Ele falou, eu acredito. Eu não leio muito a Bíblia, mas eu acredito que Deus existe. Eu disse para ele, então busca esse Deus, ora a esse Deus e pede para Ele te dar paz, porque a paz que vem de Deus, ela excede todo entendimento, ela invade a tua alma, ela invade o teu coração. Eu disse para ele, confia em Deus, tu não precisa, necessariamente ter de fato ali uma situação em que você tenha medo, mas confia que Deus pode te ajudar. E quando nós nos achegamos a Deus, Ele se aproxima de nós também. Então quando você fala de Deus para alguém, essa pessoa ela busca a Deus, o Senhor se aproxima dela. E de alguma forma essa pessoa ela pode ser liberta, ela pode ser salva, transformada pelo poder de Deus. Nós podemos ser chave de salvação para as pessoas, de lançar talvez um salva-vidas para alguém que está desesperado, e dizer para ele, ponha a sua esperança em Deus, porque assim o salmista, ele estava em terrível sofrimento, e ele encontra uma esperança, depois ele falar que ele estava com a sua alma muito triste, com uma alma que estava completamente, talvez ali, com uma solidão profunda, e ele fala que
ele precisa colocar a sua esperança em Deus, pois ele ainda o louvará, porque ele é o seu Salvador e o seu Deus. Isso serve para nós também, queridos. Nós precisamos lembrar disso. Pode ser que talvez essa palavra neste momento não faça sentido para você, ou talvez você tenha passado e superado por isso, essa situação, mas que talvez um dia Deus vai te usar para falar do amor dele, para falar dessa esperança que existe nesse Deus que transforma as vidas. O filósofo também francês, Jean-Paul Sartre, ele disse: não importa o que a vida fez de você, mas o que você faz com o que a vida fez de você. E aqui eu não quero trazer apenas palavras de sabedoria humana, mas trazer um Deus que nos dá esperança. O Sartre, ele dizia: ainda que você tenha sofrido por dificuldades, tenha passado por algo que foi terrível na tua vida, mas pegue tudo isso, né, e transforme. E nós temos a solução de como fazer isso. Nós temos um Deus que transforma aquele choro, aquela tristeza em alegria. Um Deus que nos dá esperança, um Deus em que nós podemos nos apoiar, um Deus que nos faz com que, de fato, venhamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. O profeta Jeremias, ele estava também em uma tristeza muito grande por causa da nação de Judá, e ele escreveu ali em Lamentações, no capítulo 3, a partir do versículo 19, ele diz o seguinte: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar, lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E ele disse ainda: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a esperança para esse mundo, é a esperança para aquele que está em desespero, para aquele que está numa ansiedade, talvez que não consiga compreender, e o Senhor nos ensina que nós devemos lançar toda a ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós, e nós nos preocupamos com muitas coisas. A palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. E ele diz ainda: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Eu disse também a esse jovem, eu disse: olha, tem uma paz que o mundo oferece, mas é uma paz que é passageira. E o Senhor Jesus, ele nos diz: eu deixo a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo dá, porque a minha paz, ela permanece, ela é eterna. E é essa paz que nós carregamos, essa paz que nós podemos transmitir às pessoas, essa paz que nós podemos levar para as pessoas que estão desesperadas. Talvez alguém vai se aproximar de você nessa semana e você vai lembrar que existe um Deus em que essa pessoa pode colocar a sua esperança. E você pode falar do teu amor, dizer: olha, Deus fez algo sobrenatural na minha vida. Houve um momento em que eu estava numa tristeza também muito grande. E essa música que nós cantamos aqui, eu já cantei várias vezes aqui na igreja, chorando. E o bom, eu sempre falo que o melhor lugar para você chorar é na igreja, porque ninguém vai te perguntar o que você tem. Você pode chorar à vontade, pode derramar o teu coração. E eu ouvi essa música que diz: creio em Deus, né, em que não vai deixar a minha angústia me matar. E dá até um nó na garganta de falar, porque a gente lembra das situações. E eu via tudo aquilo acontecendo e dizia exatamente isso que o salmista disse: Senhor, onde é que tu está? Onde é que está o meu Deus? Porque parece que tu não se importa com a minha dor, com o meu sofrimento, com a minha situação. E o Senhor, ele falava para mim exatamente isso: eu sou o teu Deus, que te guardo. E ainda que você possa passar pelas águas, elas não vão te submergir. Ainda que você passe pelo fogo, eu estarei contigo. E esse Deus que faz milagre, esse Deus que transforma as nossas vidas, Ele está aqui nesta noite.
E Ele quer tirar essa tristeza também do teu coração. Se você está passando por isso, saiba que o nosso Deus é em quem nós podemos colocar a nossa esperança. E para concluir, eu quero lembrar que quando nos apegamos a Deus, ainda que venha a tribulação, ainda que venha as dificuldades, ainda que venha a provação, Ele estará conosco. E se nós nos achegarmos a Deus, Ele também vai se achegar a nós. Que a dor, a tristeza, o choro, ele pode durar uma noite, mas que a alegria ela vem pela manhã. Às vezes essa noite ela é um pouco mais longa. E aqui os salmistas, eles escreviam de forma poética. Essa noite ela pode durar algum tempo, mas o Senhor, Ele ainda é Deus para fazer com que essa tristeza que dura uma noite, ela possa de manhã cessar e trazer alegria para o teu coração. Amém?